prosperidade não é o que você tem, mas é quem você se torna. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Me acompanha nessa série aqui, porque, cara, isso aqui vai fazer sentido para você. Bom, se você chegou há pouco tempo, não sabe muito de onde saiu o Eduardo, cara, eu sou de mercado financeiro há 30 anos, trabalhei nos maiores bancos do mundo que você pode imaginar, fui assessor de investimento, coordenei equipes de cobrança, por isso que eu, cara, conheço como ninguém, como é que eu posso te ajudar a negociar suas dívidas com muito desconto, legislação, enfim. Então, por que eu tô te falando isso? Porque, cara, eu acompanhei muitas famílias, muitas pessoas que, para se sentirem prósperas, para fazer média com outras pessoas, para mostrar para o amigo, para vizinho, para família, enfim, que ele está bem, ele vai lá e toma dívida e faz coisas que não deveria. Por quê? Porque para se sentir próspero, ele precisa parecer ter. Olha, então assim, além de ver tudo isso acontecendo no lugar onde eu trabalhava, num banco, eu também passei por isso. Eu vim de uma família muito pobre e que, cara, eu era pobre, gordinho, cabeçudo e crente. Tudo que, cara, na época, para aquele período, eu tenho 52 anos, há 45 anos, 40 anos atrás, tudo para você se sentir alguém que não é querido, para você achar que aquilo não seria o suficiente para você não ser feliz, para as pessoas não gostarem de você. E foi com base nisso que eu fui crescendo e fui também entrando nessa doideira de achar que para ser próspero, para ser respeitado, eu precisava ter coisas, comprar coisas, agradar pessoas. E eu rapidamente, assim que comecei a trabalhar, a 14 anos de idade, eu já me tornei um escravo das dívidas, que isso demorou quase uma década para eu sair disso. E eu só consegui sair dessa escravidão, cara, quando algumas coisas aconteceram na minha vida, que não dá tempo de te falar aqui, mas eu conto isso num livro que eu também vou dar para você de presente, ou você encontra ele dentro da comunidade Brasil Sem Dívidas, que é o Lições sobre Planejamento Financeiro que não se aprende na escola. Mas eu fui estudar neurociência, eu queria entender por que alguém como eu, que trabalhava no mercado financeiro, que via os problemas das pessoas endividadas, que aquilo daria, cara, que daria muita dificuldade para a vida delas, para a família delas, trariam dificuldades emocionais, por que mesmo assim elas não saíam das dívidas? E por que eu, sabendo disso, também estava naquela condição? Não era falta de conhecimento, era falta de entender quem eu era, propósito, por que eu gastava dinheiro. E eu fui estudar neurociência, cara, isso transformou a minha vida. E é sobre isso que eu compartilho com você, e é por isso que eu te falo, a prosperidade não é sobre dinheiro, se liga. Então foi após eu entender isso, eu estudar sobre isso, eu aplicar isso na minha vida, e eu, cara, transmitir isso e repartir isso com milhares de pessoas ao longo desses últimos 10 anos que eu atuo como educador financeiro, através dos meus treinamentos, dos meus cursos, das minhas palestras, dos meus livros, que eu pude, cara, ter a certeza disso que eu tô te falando. Prosperidade não é sobre o que você tem, mas é sobre quem você se torna. A prosperidade, ela tem também a ver com dinheiro. Óbvio que a parte financeira, ela faz parte da prosperidade, mas não apenas isso. Quem tem dinheiro pode ser apenas uma pessoa rica. E eu conheço muita gente rica e que nem de longe é próspera. Tem uma série de problemas emocionais na saúde, relacionamento, depressão, ansiedade, doenças, uma série de coisas. Não são prósperas, se liga. Então, nesse livro aqui, que eu estou dando para você de presente, por enquanto, que eu deixo alguns dias, depois eu tiro, coloco lá dentro da comunidade, aí você assina a comunidade e acessa. Mas por enquanto, tá aqui, ó, tá bom? Você entra aqui no link da bio, vai lá pro grupo do WhatsApp, e lá eu deixo um link para você baixar. E é exatamente sobre esse assunto que eu trato no Código da Verdadeira Prosperidade, cara. Porque você vai entender outras situações. Quimicamente, cientificamente, é provado que o dinheiro é parte do que te torna feliz. Eduardo, eu tenho muito pouco dinheiro, então você vai precisar sim resolver isso. Vou te ajudar a sair das dívidas, organizar a tua vida financeira, tirar você da pressão, aumentar a tua renda, investir melhor, porque quando você tem muito pouco dinheiro, sim, você precisa de mais dinheiro para dar, suprir as necessidades básicas da sua família. Mas chega uma hora que não é mais dinheiro, você precisa de outras coisas, e eu falo sobre isso no livro. E que cientificamente, eu vou te falar olha, se liga. Eu fiz um curso na Universidade de Yale, Estados Unidos, sobre a psicologia da felicidade, não é? Que é um assunto mais ou menos, ou podemos dizer que ele é recente no estudo da psicologia. Como você pode ser feliz ou o que nos torna mais felizes. E aí a universidade tem alunos de mais de 100 países. Você sabe qual foi a conclusão que os estudos científicos, e tem vários artigos falando sobre isso, do que nos torna mais felizes? Dinheiro torna feliz? Torna, mas chega uma hora que ele tem um teto. Tem outras coisas que te tornam feliz, mais feliz até, que é você aprender a praticar a gratidão, é você aprender a repartir com os outros. E aí eu tô falando aqui, fazendo vídeos de você repartir, de doar, e tem gente que faz piadinha, mas olha só. Mas se você é atento, se você gosta da parte, por exemplo, de educação financeira, eu li tudo que você pode se imaginar sobre educação financeira quando eu comecei a minha busca. Todos os autores famosos, eu fui estudar até o povo babilônico, que são conhecidos como os primeiros matemáticos, prósperos, enfim. Todos eles, numa linguagem às vezes diferente, eles têm uma mesma direção, de que uma das coisas que você precisa fazer para ser próspero
para ter mais é repartir, é doar. Eu sou cristão, então eu atribuo isso a Deus. Quando eu ajudo o próximo, porque a palavra de Deus diz isso, quando eu faço alguma coisa para o próximo, estou fazendo para o próprio Deus, para o próprio Cristo, e assim ele me abençoa. Mas o ateu, ele vai falar, o universo ele vai trazer de volta. E não importa, o que importa é que essa é uma lei do universo realmente, na minha visão, criada por Deus. Então, quando você doa, você se torna mais feliz. E não importa se você tem muito ou pouco, faz isso por alguém e tenha essa prova na tua vida. Porque no final de tudo, você pensa bem, você não quer dinheiro. Para que serve dinheiro? Dinheiro, cara, é um instrumento de troca. Eu tenho o dinheiro, mas eu preciso comer. Eu pego, dou meu dinheiro e como. Eu tenho dinheiro e eu quero comprar um carro, então eu dou o dinheiro e pego o carro. Eu tenho dinheiro, mas eu preciso de remédio. Eu vou lá e faço o remédio e troco pelo remédio. Enfim, o dinheiro é um instrumento de troca. Mas no final de tudo, o que nós queremos de verdade, você não quer dinheiro, cara, que você não percebeu ainda. Você quer ser feliz. O que todos nós buscamos é, eu quero ser feliz, eu quero poder dormir, eu quero poder ver as pessoas felizes, eu quero tirar a ansiedade da minha vida, eu quero tirar a depressão da minha vida. Então, é isso que nós queremos, todos nós queremos ser felizes, o dinheiro acaba sendo uma forma de buscar isso, só que muita gente erra porque não está entendendo como é que isso precisa ser usado. Então, essa busca insana por felicidade, que às vezes nós erramos porque nós ficamos vendo na internet e as pessoas colocam a vida maravilhosa, que é só um recorte da vida, que todos têm problemas, e você fica pensando, se eu tivesse a vida daquela pessoa, eu seria feliz. Se eu tivesse o carro daquela pessoa, eu seria feliz. Se eu tivesse a família daquela pessoa, eu seria feliz. E você passa a desvalorizar tudo que você é, tudo que Deus já te deu, e como isso seria maravilhoso se você percebesse, cara, o quão grato você deveria ser por você ter acordado, por você ter saúde, por você poder andar, caminhar, enfim. Então, por quê? Porque você está com a mente embotada, assim, você está com a mente focada em uma única coisa. E se você for atrás de dinheiro, você nunca será feliz, porque sempre vai ter alguém que tem mais do que você, e a felicidade nunca vai chegar, isso é muito sério. Sempre haverá alguém com mais dinheiro que você, com uma casa melhor e maior do que a tua, por mais bonita que seja. Sempre terá alguém com um carro melhor do que o teu, sempre vai ter alguém que vai ter um avião melhor do que o teu, que vai ter uma fazenda maior que a tua. Então, a busca pelo ter é a maior prisão que você pode entrar na tua vida. Vai por mim, eu sei que eu estou te falando. Vai por mim. Então, a receita da prosperidade, ela não é o dinheiro. O dinheiro faz parte. E eu não sou estúpido, eu não sou, cara, hipócrita em dizer que eu não gosto de dinheiro. Todos nós deveríamos, inclusive, gostar. Porque se você não gostar de dinheiro, você vai tratar mal o dinheiro. Tratando mal o dinheiro, você vai ficar sem ele. E não tem, o que eu estou falando para você aqui não tem a ver com não ter o dinheiro. O dinheiro faz parte, mas na tua busca não deve ser por dinheiro, senão você nunca será feliz. Então, o que eu quero convocar você, o meu propósito com você, nesses vídeos que eu estou fazendo, nos livros que eu estou dando de presente, o convite que eu faço para você participar da nossa comunidade Brasil Sem Dívidas, é te ajudar a mudar essa mentalidade, para você parar de correr atrás de dinheiro e para que você realmente entenda o que é ser próspero. Porque você vai ter dinheiro, mas não só dinheiro, você vai ter as outras coisas importantes para você realmente ser uma pessoa próspera, tá bom? Então, ó, você precisa me seguir, deixa seus comentários, fique esperto aqui que eu tô dando um monte de presente, livros para você, cara. Não fica indo atrás de dinheiro apenas pelo dinheiro, sabe? Indo atrás de coisas que prometem, você vai apertar 3 botões e vai mudar a tua vida, vai ficar rico de uma hora para outra, pirâmide financeira, essas coisas todas, cara. Esquece. Ó, tem que ter cabeça no lugar, beleza? Um abraço.